Você é uma pessoa que se ofende facilmente ou uma pessoa que se ira facilmente? Vamos bater um papo sobre isso? Continue com a gente. Bom, já dei a deixa, né? A armadilha da ofensa. Né? Eu peguei esse título, né? Ele é um subtítulo de um livro, não sei quantos conhecem, A Isca de Satanás, que é do John Bevere, que ele escreveu e fala sobre essa questão da cultura da ira, da cultura da ofensa, né? Que é muito comum no dia de hoje. E hoje, né, a gente vê que a cultura da ira está aí. As pessoas se iram facilmente, as pessoas se ofendem facilmente, de uma maneira nunca antes vista. Né? Então, às vezes você fala qualquer coisa e a pessoa já se ofende, e nós também nos ofendemos muito facilmente. Queria fazer uma pergunta, então, queria que vocês dessem a resposta aí. Nosso direito de defender a nós mesmos, ou aquilo em que acreditamos, nos permite ficar irados e nos autoriza a consertar o que está errado? Certo? E aí? Sim? Sim? Não? Mais ou menos? Então você fala, puxa, eu acho que sim. Não, talvez não. A resposta qual direta, bíblica, qual seria? Errado, se isso levar ao pecado. E aí eu acho que você, quando ouve a palavra ira, quem conhece a palavra vai lembrar de qual versículo? Irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis, está claro, né? Logicamente, Efésios 4, 26, irai-vos, mas não pequeis. Isso me dá a chancela de eu vou me irar, mas não vou me pecar. Com base em quê? Que nós geralmente lembramos, já que nós somos cristãos, que Cristo, lá no templo, se irou, expulsou os mercadores do templo. Fez até um chicotinho, né? Preparou um chicote, né? Então, quer dizer, imagina ele preparando o chicote ali para afugentar o pessoal que estava, os mercadores lá no templo. Só que a gente esquece, gente, geralmente a gente decora metade do versículo. O versículo não acaba aí. Por isso que eu coloquei a parte A do versículo. O versículo ele termina como? Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Isso quer dizer o quê? Então tá, irai-vos, mas não pequeis. Quanto tempo deve durar a nossa ira? Um ano? Um dia? Cara, se irá às 8 da noite, se irá às 5 da tarde, já não dorme com a ira. Então, nós não temos o quê? O direito de nos apegarmos à ira. Eu não sei você, gente, mas o que eu tenho encontrado de pessoas que carregam a ira por muito mais do que 24 horas, por muito mais. É uma pessoa irada, é uma pessoa que não pode chegar perto, parece dar choque. Meses, às vezes levou, e por isso que eu falei da ofensa e vinculado à ira. Então nós somos muito facilmente ofendidos, ofendíveis, né? E nós geralmente não toleramos a ofensa que os outros fazem conosco. E queremos bastante tolerância com a ofensa que nós fazemos aos outros. Então, essa questão da ira, ela tem muito a ver com para o cristão, com essa questão, se eu sou cristão, eu me apego ao que Jesus fez ali no templo. E a palavra diz realmente ali. Só que uma questão que é importante. Jesus, sendo Deus, ele tem uma ira que ela é justa e que ela é verdadeira. E eu vou dizer que a grande maioria das vezes que eu me irei, a justiça e a verdade não estavam sustentando a minha ira. Não sei quanto a você. Como que a gente reage às ofensas? Então pensa sempre nesse binômio ofensa e ira, né? Então, eu fui ofendido, logo vou me irar, mas não quero me pecar, né? Essa é a lógica. Agora, quando nós olhamos para Jesus no templo, era Deus se irando contra algo muito injusto, e eu creio que a coisa não era só ali, talvez ali foi a gota d'água, né? Não era um ponto, não era uma ofensa. Jesus não ficou ofendido e magoado, foi uma ira santa, foi uma ira de Deus. E aqui, gente, quando nós mudamos a perspectiva, né, eu trouxe até um desenho aqui, Jesus lá no templo, quer dizer o quê? Que não se trata de nós não podemos nos comparar à ira santa de Jesus, à ira justa de um Deus único, soberano e perfeito. Nós estamos muito mais para esses mercadores aqui do que para Jesus. Eu acho que quando a gente tem que se comparar, a gente tem que comparar com quem? Com os mercadores. Você concorda? Porque na grande maioria das vezes, nós não temos uma ira justa.
Nós não exercemos uma ira realmente verdadeira e nos apegamos a ela. A gente às vezes vê posicionamentos agora com essa tragédia no Rio Grande do Sul, e às vezes vem alguns cristãos, entre aspas, aí se posicionar, abre a boca para tumultuar o negócio, ao invés de abençoar, trazer uma esperança, um amor, quer questionar, quer trazer tumulto. E desfoca do objetivo principal, desfoca da misericórdia que tem que exercer naquele momento para atacar, para acusar, para trazer ira, para se irar, se apegar. Ah, não, mas eu tenho que me posicionar. Depois a gente vai ver um pouquinho essa questão de posicionamento também, né? Aqui não está dizendo, gente, que a gente não vamos aceitar tudo que é ruim, toda iniquidade, vamos nos aceitar e ficar quieto. Não é isso. É a questão de você, de nós, nos posicionarmos contra alguma ofensa, achando que a nossa posição, ela é a verdadeira e é justa e é perfeita. Quantas vezes, talvez, você tenha se irado e que depois lá na frente falou, puxa vida, não era bem assim. Eu não tinha toda essa razão que eu achei que eu tinha. Na maioria das vezes é assim. Eu não ouvi o outro lado, eu não entendi o outro lado, eu não tive empatia, eu isso, naquilo. Então, quer dizer, qual é a justiça para esse tipo de ira? Né? Então, aqui trazendo, no Salmos 4, versículo 4 diz, quando vocês ficarem irados, não pequem ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Então não é só não se põe o sol sobre a sua ira, é aquieta o coração, deixa a paz fazer morada no coração. Ao deitar-se, quer dizer, então rapidamente aquietem-se, reflitam nisso. Essa é uma outra questão. Reflita no o que te motivou a ira. E se a gente muitas vezes conseguir essa reflexão, só aí já é suficiente para a gente baixar nossa adrenalina. E aqui, gente, vamos pensar na cultura da ira. Hoje, cria-se uma cultura da ira porque nós vemos iniquidade, nós somos ofendidos, de diversas maneiras, com certeza, e naquele momento nós não reagimos conforme o Evangelho diz para reagir. Nós reagimos conforme a cultura da ira diz que é para reagir. Ofendeu, inflamou. Inflamou, gerou ira. Não tem aquela coisa? Comigo é assim, bateu, levou. Bateu, levou. Não, comigo é assim, eu sou filho de... Aí já até ponho a culpa na descendência ali, né? Não, sou filho de italiano, né? Não levo não, eu falo mesmo, bateu, levou. Tá, mas o que está te norteando? É o teu sangue italiano? Estou falando italiano porque, geralmente, tem espanhol, árabe, Não, o negócio aqui é assim. Tá, mas você não tem uma nova identidade? Você não é seguidor de Cristo? Cristo faria da mesma maneira? Ou a gente faria diferente? O que nos divide? A ira inflamada pela ofensa. Você já viu um grupo de irados, de inconformados, unidos e trazer unidade aonde eles estão? Geralmente, o que é? Divisão, é espada, corta, é desacordo. O que nos une, gente? Não é a graça e amor inflamados pelo Evangelho? A palavra nos diz que, se a gente não responder a um inimigo da forma como que ele deveria, entre aspas, responder, o que a gente faz na cabeça dele? Coloca brasas. O que o inimigo espera? O que aquela pessoa que te ofendeu espera? Que você vai revidar. Aí você não revida, você quebra as pernas, você põe brasas. Imagina a brasa na cabeça. Fala, peraí, cadê? Não tem. Quem que esse cara é? Não, ele é um seguidor de Cristo. É que ele age conforme o mestre dele. Quer testemunho maior que esse? Então, isso traz unidade, isso traz restauração. O que a ira, a cultura da ira traz? Revolução, divisão, polarização. A gente vive isso, gente. A gente vive isso. E não é Brasil. Eu estive nos Estados Unidos agora, fiquei 2 semanas lá, eles estavam falando justamente disso. O que essa cultura de divisão está fazendo em todos os locais? O que esse ativismo, essa briga, E aí o cristão, ele não usa a arma que ele tem, que é a palavra, que é o amor, que é a graça e o amor inflamados pelo Evangelho. Ele quer usar o quê? As armas da carne, da consciência, da racionalidade humana, para operar a justiça de Deus. Isso nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. A gente só vai comprar uma briga, mais uma briga. Então, assim, uma coisa que eu tenho buscado aprender, é escolher as lutas que eu devo lutar.
Porque a tendência nossa, principalmente homens, né, é lutar tudo. Apareceu algo aqui, vou pegar e vou lutar. Ah, tem isso aqui, tem uma injustiça aqui, tem uma questão ali. Escolha as lutas que você deve lutar. Não queira lutar todas elas. Porque a maioria das lutas a gente vai lutar com as nossas armas. Intelectuais, até físicas, né, muitas vezes. Escolha as armas, as lutas que você quer lutar. Então, cuidado para que essa cultura da ira não seja inflamada por nós mesmos. Por quê? Porque eu não quero levar um desaforo para casa. Porque eu tenho que defender a minha fé. Às vezes, em prol de uma defesa da fé, a gente promove justamente aquilo que a fé nossa diz para não fazer. Quer trazer espada, quer trazer revolução, quer trazer briga, para trazer divisão. Orar por inimigo? Imagina. Eu até oro, mas para que Deus o leve o quanto antes, né? Então, quer dizer, não é assim? Essa é a nossa cultura. Agora, isso tem a ver o quanto com o que o Evangelho fala para que a gente possa fazer. A gente acaba respondendo aquilo, a expectativa não nossa, mas de Deus, né? Porque quando nós trazemos a unidade, né, nós promovemos restauração. Quando nós trazemos a divisão, nós promovemos o quê? Revolução, briga, né? Isso às vezes até dentro, a gente está falando, até dentro das igrejas, né? É igreja brigando com igreja, né? Não sei o quê. Outro dia estava, agora, semana passada, lá, vendo que, não sei o quê, porque a minha igreja, ela trouxe não sei quantos mil de doações para... não, mas a minha igreja, a gente está fazendo... Que bom, todas estão fazendo, mas fica um tom de competição, né? Quem traz mais doação? Quem leva mais doação? Peraí. Qual que é a motivação? É realmente ajudar o pessoal que está passando por uma dificuldade extrema ali? Ou é fazer campanha de gincana ali? Qual é a igreja que arrecada mais? Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque isso pode nos dividir. E aí o pessoal fica ofendido, né? Por qualquer coisa. Dallas Willard, ele diz que deixar a ira significa rendição na nossa vontade a Deus. Porque qual que é a nossa tendência, gente? Se a gente deixar no modo automático, qual que é a nossa tendência? Restauração? É pacificação? Não, a nossa vontade é tacar fogo. É ou não é? Se deixar, gente, a nossa mente, o nosso coração, nós vamos provocar divisão em todo lugar. Então, deixar a ira significa o quê? A rendição da nossa vontade a Deus. Isso é fácil? É o que o Valdemir colocou. A palavra de Deus nos dá ferramentas, nos dá estratégias. Porque se nós não precisássemos de estratégias, Deus não precisava escrever aquilo lá. É um manual de instrução. Se você não quiser usar o manual de instrução, vai pelo automático e deixa a coisa acontecer do jeito que a carne falar para fazer. Aí o que vai prevalecer, o que é? É minha descendência italiana, espanhola, japonesa, alemã, seja o que for. É porque eu fui criado assim, porque o meu pai me ensinou a que não levar desaforo para casa, e não tem isso, e vou promover, e porque ofendeu eu vou bater mesmo. Tal. Isso é o natural, isso é a tendência. A gente não precisa fazer esforço nenhum para fazer diferente. Então, eu queria trazer algumas noções comuns que talvez... E eu estou falando isso, gente, porque isso aí foi algo que recentemente me pegou bastante, né? O Luciano sabe disso lá, que né, a gente falou um pouquinho disso no C12 ali, que eu falei, peraí, tem algumas noções comuns que estavam justificando e baseando momentos de ira e também de não permitir uma ofensa e de levar aquela ofensa como algo que perdurasse, talvez anos. Então, algumas noções comuns. A primeira é o que nós falamos, Jesus se irou e virou as mesas do templo. Fato. Agora, há atributos de Deus que não são compartilhados conosco. Nós somos criados, feitos à imagem e semelhança de Deus, correto? Correto. Mas tem alguns atributos que Deus não compartilha com o ser humano. Senão a gente quer ser igual a Deus. A gente pode ser onipresente? A gente pode ser onisciente? Não. A gente pode ser 100% justo? Também não. 100% verdade? Não. Deus sim. Ele compartilha isso com a gente? Não. Então, há atributos que não são compartilhados. E um dos atributos que é a ira justa. Jesus se irou de uma maneira extremamente justa. Mas tinha mercador lá. Se tiver algum mercador, eu vou lá e vou me irar com ele também, do jeito que Jesus fez, e vou tacar o chicote ali. Mas a gente não sabe todo o contexto. Você não sabe se realmente você está 100% justo naquilo.
para que você possa exercer a justiça de Deus. Eu vou contar um negócio para vocês, não vou dar nomes assim, vou fazer bem amplo aí. Uma vez teve uma questão com um funcionário meu que me roubou, e eu fiquei bem irado. E ele saiu da empresa e eu estava indo para fazer o BO, e não sei o que, o advogado para mim falou assim, não, você está sem prova, isso aí depois você vai ter, aí você manda ele para justa causa, depois ele vai entrar com ação, você não vai ter prova, vai provar. Cara, esquece. Dispensa ele, tudo bem, pá. Falei, eu ainda vou ter que pagar a rescisão pro cara. Eu tinha certeza absoluta, mas não tinha prova, não tinha como, né? Tinha um vídeo ali. E fiquei com aquele negócio, gente, meses. E falava, e eu vou ser sincero, não orava para que Deus restaurasse o caráter dele, não. Eu orava para assim, tira esse cara da minha mente, tira esse cara, não quero ver esse cara na minha frente, aquela coisa toda. O que aconteceu? Deus operou a justiça dele. Depois de muito tempo, ele se converteu. E aí ele foi lá na escola, na empresa, pedir perdão para mim e querer devolver o valor. E naquela hora eu, claro, perdoei. E sabe o que foi interessante? Que eu não quis receber o valor. O perdão já bastava. Nossa, gente, foi um bálsamo, algo assim. Então, gente, isso é justiça humana? De forma alguma. Talvez até se eu entrasse com um processo, talvez eu fizesse um BO, um inquérito, sei lá o que ia dar. Ou talvez não. Mas eu acho que, eu falei, a justiça de Deus se manifestou ali. Que o dinheiro passou a ser. A satisfação foi falar para ele, para mim a maior, vamos dizer, maior satisfação, não ia chamar de vingança, logicamente, foi ver que ele se restaurou. E o fato dele estar lá, né, se humilhando e colocando essa questão que quero devolver o valor, para mim já bastava. Eu falei, não, cara, não precisa. Vai e não peques mais. Então, assim, momento de... Isso demorou quanto? Muito tempo. Tem que pagar pelo que fizeram. Quem aqui, gente, não vê uma situação de injustiça e não quer que seja punido realmente? E aqui, gente, eu não estou falando que cometeu um crime, fizeram alguma coisa. Não, eu não vou lá, não vou denunciar, não vou... Dependendo do que for, você tem que ir lá e exercer os direitos ali. A questão é você exercer a justiça. Não, eu vou lá e fazer justiça com as minhas mãos. Eu vou operar a justiça. Bateu, tem que levar. Tem que pagar pelo que fizeram. Deus é o justo juiz. Vou falar tem mais algum advogado aqui, mas tem empresário, o Valdemir. A justiça, não preciso nem perguntar só para advogado. A justiça do homem, gente, opera realmente a justiça? A gente tá vendo isso acontecer aqui, perto da gente, no Brasil e tudo. Pelo contrário, a maioria das vezes, há uma injustiça cometida pela própria justiça. Então, quem que é o justo juiz? É o ministro do STF? Não, era para ser, né? Suprema Corte. Não é, né? Então, Deus é o justo juiz. E outra, a impunidade dentro da visão humana revela uma visão pequena de Deus. Vou usar esse exemplo que eu usei desse meu ex-funcionário. Pô, mas o cara vai sair, me roubou, eu tenho que pagar rescisão para ele e o cara sai aí com o dinheiro, eu não faço nada. Olha que visão pequena de Deus. Talvez, vamos supor que ele tivesse sido preso, que ia ser difícil. Talvez Deus não teria, não sei, alcançado, convertido. Lógico que Deus pode alcançar onde que for, mas não é uma visão pequena, humana, é a gente colocar a justiça de Deus da nossa justiça. Então essa questão de tem que pagar pelo que fizeram, muitas vezes é só para nos vingarmos dentro da nossa pequeneza humana e não esperar que Deus faça a justiça. A Bíblia fala que a Deus somente pertence a vingança. Exato, a vingança. E o que motiva muitas vezes a nossa ira? O desejo de vingança. Não é a justiça, não é o desejo que se faça justiça, é o desejo de se vingar. E nessa mesma linha, a gente vê que a questão do juiz, o salmista fala, né? Aí daqueles que condenam o justo e absolvem o ímpio, né? O inflator. Sim. É a lei da semeadura. A pessoa vai colher. Vai se ver com Deus, mas assim, é problema nele com Deus. A gente não tem gerência nisso, né? A gente não tem como. Você pode se indignar, você pode tudo, mas eu confio em Deus. Né? Outra noção comum, não expressar ira é ser passivo. Mas como? Não. Passividade não tem sangue de barata, é ser passividade. Veja, a gente pode ser bem flexível contra a verdade, mas podemos também exercer um amor incondicional. Muitas vezes a gente acaba sendo inflexível contra a verdade e inflexível contra a pessoa, porque ela tem um jeito diferente do nosso, ela pensa diferente. Então a gente põe tudo num pacote, a inflexibilidade total. Você pode exercer amor incondicional e continuar mantendo a sua posição? Pode ou não pode, gente? Pode.
Agora, como a ira está nos dominando, a gente não consegue exercer amor condicional. Você consegue exercer amor condicional irado? Não. Aí não vai manifestar também a justiça de Deus. Então não é ser passivo, não é negociar os princípios que nós acreditamos, mas sim você manter a sua posição e ainda assim fala, cara, ele consegue manter a posição, ele foi provocado. Eu fui lá e provoquei ele e falou assim, eu não concordo com você, mas até entendo o que você está pensando assim. Mas tudo bem, a gente continua amigo e está tudo certo. Nossa, é ser passivo isso? Você colocou a sua posição, não aceitou a briga. Nós somos... Quer dizer, você não precisa negociar os princípios, mas isso não nos dá o direito. Aqui, ó, nós não somos responsáveis por mudar os outros, mas demonstrar o amor cristão, sim. O que nós queremos muitas vezes é mudar a pessoa, é ensinar o caminho das pedras. Não vai por aqui, muda. Algum momento na palavra diz, cristãos, mudai os homens que encontrarem pela frente. Eu fui contra a minha carne. O meu desejo era a vingança, a justiça, entre aspas, de pagar pelo que fez, é não ficar passivo, porque gera uma questão de, e aí, não vai fazer nada? Não, mas vai lá, né? Nossa, um monte de gente. Não, peraí, não é bem assim, calma. Eu falei assim, Deus, foi demorando. Aí depois, uma surpresa que eu vi que Deus acabou fazendo na vida dele. E na minha também, né? Porque depois a coisa passou. Agora, nós queremos mudar as pessoas, na marra, no forceps. Nós não somos responsáveis e nem fomos chamados para mudar as pessoas. Quem muda as pessoas, quem transforma as pessoas, quem convence as pessoas do pecado, do juízo, quem quer? É Deus, é o Espírito Santo. E a gente quer enfiar a goela abaixo, assim, na ira muitas vezes, né? Agora, demonstrar o amor cristão, gente, a palavra está repleta. Amai-vos os vossos inimigos. Outra noção comum. Eu posso expressar minha ira para mostrar a verdade bíblica, para me defender, para mostrar. Eu não posso permitir que façam chacota com a minha fé, com a verdade bíblica. Então eu quero mostrar de uma maneira irado. Tem até alguns pregadores aí, né, alguns pastores aí, que até o tom de voz é na força do ódio, né? O pessoal fala. Posso expressar, porque eu tenho que mostrar, porque eu vou ser respeitado. Quanto mais alto eu falar, quanto mais eu gritar, mais eu vou ser respeitado. Ódio não é sinônimo de discordância. Logo, amor não é de concordância. Certo? Então aqui, o ódio é sinônimo de discordância. Eu posso discordar da pessoa, como falamos aqui, e sou inflexível quanto à verdade, mas eu posso demonstrar amor incondicional. Então quer dizer que o ódio não é sinônimo. Logo, o amor também não é de concordância. Porque eu demonstro amor, porque eu demonstro empatia, porque eu demonstro respeito, eu estou concordando com a pessoa? Não, eu posso totalmente discordar dela em ipsis literis, mas amá-la, ouvi-la. Gente, as pessoas estão carentes de serem ouvidas, estão carentes, né? As pessoas andam cansadas, andam esgotadas e andam carentes de serem ouvidas. Ninguém para ouvir mais, ninguém para mais para ouvir, não para. Você vai numa conversa, você está conversando com uma pessoa, geralmente quem está do lado das duas pessoas, o teu celular e o dela. E na maioria das vezes, está lá conversando, dá um... Não, só um pouquinho. Então, não, pode falar. Quer dizer, pronto, já. Então, tem várias pessoas conversando. Isso está um hábito nosso, né? Então, assim, há uma carência no ouvir. E aí, se você coloca uma pitada de ira, aí acabou. Aí não ouve mesmo. Aí fecha qualquer canal de possibilidade de demonstrar qualquer amor incondicional e muito menos o Evangelho. E a forma e conteúdo. Você pode estar muito correto no conteúdo. Agora, a forma... Acho que aqui não acontece isso, mas dá um exemplo. Você deve conhecer alguém que já tenha falado alto com a esposa, né? Gritado com a esposa. Eu sei que ninguém aqui faz isso, nunca fez. Você pode estar plenamente correto no seu conteúdo. Gritou, acabou, perdeu a razão. E às vezes a gente age assim. É uma convicção tão grande da verdade, né? Que eu quero expressar a minha verdade bíblica e a gente vai lá. Não é assim. Você está errado. Fechou qualquer canal de comunicação, né? Então a gente pode pecar muito, não pelo conteúdo, mas pela forma. E como as pessoas andam esgotadas, sem paciência, o que acontece? A tendência é já não... Pai, o que quer? Né? Um chama o outro já. Fala, o que é? Ô, saco, né? Não é assim? Então muitas vezes a forma está totalmente errada. E outra, apresentar o Evangelho em um lugar de ira destruirá a eficácia. Não, mas eu vou lá. Num lugar da ira, não tem eficácia.
Fecham-se, selam-se os ouvidos do ouvinte. Então, o Leandro estava orando, falando na questão de quantas pessoas você tem levado tal. Se for num lugar de ira, esquece, gente. Nossa, ele falou tanto do amor de Cristo. Ele foi tão irado assim, saía sangue dos olhos dele assim, que eu me emocionei, me converti. Não tem, afasta as pessoas. Não quero, esse cara, não quero ouvir. O que aproxima é o amor, é a empatia, é o amor incondicional. Então, essas noções comuns não justificam a nossa ira, não justificam. E a ira de Deus realmente não, a justiça de Deus não opera enquanto nós estamos irados. Então, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1,20. Então não adianta. A justiça de Deus não vai operar num lugar de ira que nós temos, por mais convicção da verdade nós tenhamos. Aqui tem um pedaço aí de uma fala de Martin Luther King, que foi, puxa vida, um pregador, ele lutava muito contra as injustiças da sua época, quem conhece a história dele. Então, ao mesmo tempo que ele lutava contra as injustiças, ele mantinha o imperativo do amor. Então, pesava sobre mim um terrível sentimento de culpa, lembrando-me que em 2 ou 3 ocasiões eu me permiti ficar irado e indignado. Eu falei de forma precipitada e ressentida. Embora eu soubesse que essa não era a maneira de resolver um problema, você não deve abrigar a ira, eu me advertia. Você deve querer suportar a ira do oponente e ainda não revidar. Não estamos defendendo a violência. Nós queremos amar nossos inimigos. Eu quero que vocês amem nossos inimigos. Sejam bons para eles. Amem os inimigos e deixe que eles saibam que vocês os amam. Aí vai ser operado a justiça de Deus. Então, é algo fácil? É algo que a carne nos direciona? De forma alguma, a gente leva para o outro lado. Mas é um imperativo do amor e, ao mesmo tempo, você pode sim lutar contra as injustiças, mantendo o imperativo do amor. Para a gente estar finalizando, eu queria trazer 3 perguntas, gente, para você refletir, levar para casa, veja aí, cada um, examine-se a si próprio e veja. Quais são as questões que mais frequentemente provocam em você ofensa, atitude defensiva ou hostilidade? Se falar naquele assunto, eu já parto para... Quais são? Tem algumas questões que talvez, se tocar naquele assunto, se mexeu naquele calo, mexeu no meu calo. Mexeu no meu calo, eu vou. Mas qual que é o teu calo? Quais são as questões que provocam? Uma segunda pergunta. Como é que você acha que Jesus reagiria nessas questões? Nessa mesma questão, nessas mesmas atitudes que provocam na gente ofensa. Como Jesus reagiria nessas questões? Jesus foi ofendido? Várias vezes, Jesus foi injustiçado? Várias vezes. A gente tem alguns exemplos bíblicos de como Jesus reagiu às ofensas e às injustiças. E a última pergunta, como é que você pode demonstrar o Evangelho em vez de reagir com a ira? Atitudes bem práticas. Então pense primeiro nas questões pontuais que é a tua fragilidade, que é a tua fraqueza. Geralmente vão ser nessas fragilidades que vão aparecer pessoas e situações. O inimigo sabe quais são as suas fragilidades. Então ele vai montar sempre cenários, vão trazer sempre pessoas para cutucar a tua ferida. Porque ele sabe que é ali que você perde totalmente o controle. Como é que você acha que Jesus reagiria? E como é que você pode mudar isso? Ao invés de demonstrar ira, você demonstrar de maneira bem prática algo que o Evangelho nos diz, o amor de Cristo, para que as pessoas sejam impactadas, transformadas, e conheçam a um Deus que é Deus de amor, a um Deus que ama a todos, que veio para todos, que mandou seu Filho para todos. Não foi só para a gente, não foi só para a área VIP, não, para todos. Todos aqueles que já nasceram, que já morreram, aqueles que vivem hoje e todos aqueles que vão ainda nascer, independente das escolhas que essa pessoa faça. Jesus veio para ela também. Então nós não somos donos de Jesus. Então, como é que nós podemos então demonstrar o Evangelho de maneira santa, de maneira amorosa, ao invés de permitir que a ira nos domine? Dentro dessa cultura da ira, da indignação e da ofensa que está no nosso meio, que está no nosso século. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite,
que a sabedoria do alto venha, né, de maneira sobrenatural, para que a gente realmente faça a diferença e não siga a manada do jeito que está indo assim, e a gente não seja mais um a reagir do mesmo jeito que qualquer pessoa reage e não tenha diferença nenhuma. Ninguém vai enxergar Jesus na gente, de forma alguma, se for dessa maneira. Deus nos ajude. Né? Vamos orar, gente. Deus amado, Senhor, nós queremos refletir, Senhor, o que Jesus pediu para que a gente refletisse. Deus, Ele veio aqui nessa terra, Ele sentiu a nossa dor, Ele se irou, Ele sentiu a nossa... tudo aquilo que nós... O Senhor sabe, Pai, todo sentimento humano, porque o Senhor já vivenciou isso através de Jesus. Mas nós queremos não reagir conforme a nossa carne, que é nosso coração, que é enganoso, que é pecador. Nós queremos reagir, Senhor, como o Teu Espírito Santo reage, Senhor, às questões, às ofensas. Então não nos permita, Pai, a darmos legalidade, vazão a uma ira que não é santa, é uma ira injusta, é uma ira de um coração enganoso. Então não nos permita, Senhor, mas nos ajuda, Pai, a refletirmos o coração de Jesus, a refletirmos a luz de Jesus nas nossas relações, para que o Seu nome seja conhecido, Pai, e também que a gente possa, Deus, ter uma vida de paz, o shalom do Senhor possa nos acompanhar em todos os momentos, Senhor. Precisamos da Tua ajuda, Pai, porque se formos sozinhos, nós não temos condições de reagir dessa maneira. Então nos abençoa, Pai, nos dê uma semana abençoado, com muito, Deus, amor do Senhor nos nossos corações e nas nossas relações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.